Olá pessoal, a gente está aqui falando sobre o banho de São João e para contar mais ainda sobre essa história, um patrimônio cultural brasileiro aqui de Corumbá e Ladário, a gente está aqui na sede do IPHAN em Corumbá e vamos encontrar uma pessoa que fez parte desse processo para transformar toda essa tradição, todo esse culto maravilhoso aqui do São João em patrimônio cultural. É o José Gilberto. Vamos encontrar aqui, vamos ver. Estamos entrando aqui no IPHAN de Corumbá e está aqui o nosso personagem dessa entrevista. Como é que tá, José Gilberto? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. A gente, obrigado por estar participando dessa transmissão da ASIMP, né, Associação Integra Pantanal. A gente está contando um pouco dessa história sobre o banho de São João de Corumbá e Ladário e desse patrimônio cultural brasileiro que representa essa festa, mas que também é devoção, é gratidão, tem uma união de fatores. Então, e você como participante desse processo, festeiro também, primeiro, eu queria que você contasse um pouco qual que é essa sua relação com esse banho de São João do Pantanal aqui de Corumbá e Ladário. Bom, minha relação com o banho de São João é uma relação de início profissional, né? Eu trabalho na Fundação da Cultura de Corumbá há alguns anos, já tem mais de 20 anos que eu estou relacionado aí com cultura. E nesse período todo eu já passei por algumas funções dentro da fundação e uma das que mais me apegou, né, o que eu mais senti apego, isso que eu quis dizer, é justamente trabalhar com os festeiros e com as festeiras do banho de São João. Porque são pessoas que, apesar de eu ver pouco durante o ano, né, são pessoas que transmitem muita sabedoria pra gente. Falar com essas pessoas é falar sobre fé, não é falar só sobre festa, né? É você conhecer, é você poder entender um pouco mais. E isso fez com que também eu quisesse me aproximar um pouco mais sobre essa história, sobre esses conhecimentos relacionados ao banho de São João. Nesse meio de contexto, além de eu me aproximar e entender um pouco sobre o processo, também abriram-se os processos de registro, né? Tanto do banho de São João como patrimônio cultural do estado de Mato Grosso do Sul, que é de 2010, e mais ou menos nessa época, um pouquinho tempo depois também, foi entregue, ele foi protocolado junto ao IPHAN, um pedido para que essa festa, né, esse festejo, essa celebração do banho de São João também se tornasse patrimônio cultural e material do nosso país, do Brasil. Então eu acompanhei isso já estando dentro da fundação e convivendo com esses festeiros, e em algum momento, obviamente, eu acabo me tornando festeiro também, o que isso para mim é bem importante. Bom, e aí dentro desse processo, né, de transformar esse banho de São João de Corumbá e Ladário em patrimônio cultural brasileiro, como que foi esse processo? O que representou isso em termos de levantamentos, de estudos? Bom, para você transformar, né, ganhar esse título, fatalmente a gente precisa de muito estudo. Constrói-se então um dossiê. Esse dossiê, ele vai fazer levantamento histórico, vai ouvir as comunidades interessadas, vai ouvir a todas as pessoas que possam, né, de alguma maneira influenciar ou ser influenciadas pelo próprio bem. Então nós temos o registro do banho de São João, vou colocar bem em questão mais para o registro nacional, né, que ele foi muito criterioso. Imagine só, o protocolo inicial dessa festa foi em 2012. Só em 2013, um pouco antes da própria celebração, já no mês de junho, é que a gente teve a visita da primeira consultoria vindo do IPHAN nacional. E a partir disso, várias cartas de recomendações sobre pesquisem isso, entendam melhor sobre aquilo, como que realmente é essa história, qual é a interlocução entre essas comunidades, essas religiões. Nós estamos falando só sobre o catolicismo e também não estamos falando apenas sobre Umbanda ou as religiões de matrizes africanas. A gente está falando de religiões que acabam convergindo nesse processo, né? O processo que eu digo não é o processo de registro em si, mas esse momento que é o banho de São João.
E tudo isso demorou muito tempo, tanto que, como eu falei, 2012 o protocolo, 2013 essa primeira visita técnica, a gente só vai efetivar esse registro em 2019. Um pouquinho ali antes da pandemia. Então, para você ter uma ideia, 2019, nossa primeira festa efetivamente com o registro do banho de São João já foi 2020, num contexto de pandemia em que os festeiros foram silenciados, porque naquele momento a gente teve que pedir, fiquem em casa, se puderem, né? Alguns, a gente sabe, eles acabaram vindo, mas em um número bem menor de pessoas para dar banho nesse santo. Por quê? Porque fazia parte da devoção deles. Isso também demonstrou pra gente que pode acontecer qualquer coisa, mas a fé dessas pessoas em São João realmente é um grande diferencial. Eles podem não ter descido com as comunidades, mas só o fato deles quererem chegar até o rio para dar banho no santo já é um grande diferencial. É muito mais, né, do que festa, como você falou. É uma força maior que move tudo isso. E aproveitando, como você participou desse processo, essa questão das comunidades, desse interrelacionamento de fé, de religiões, de crenças, como que acontece todo esse sincretismo? Assim, são diferentes crenças, diferentes posições, mas que elas coabitam no mesmo, né, mais ou menos no mesmo momento, no mesmo período, respeitando a mesma natureza, o rio. Como é que é isso? Você, dessa parte científica, digamos assim, dessa parte de acompanhar esse processo? Bom, acompanhar esse processo é um processo bastante difícil, viu? Imagine só, a gente tem festas acontecendo em várias comunidades, dentro de várias casas, várias famílias, vários bairros da cidade. Antigamente até poderia ser um nicho muito menor, hoje em dia não. Esses festeiros eles foram mudando cada vez mais para longe, alguns, né? E a gente tem essas festas acontecendo na casa deles, na comunidade deles, reunindo famílias, reunindo amigos, e tudo isso acaba vindo a culminar na Ladeira Cunha Cruz. Então aí a gente passa a falar de um espaço geográfico. A gente está falando desses festeiros que na noite do dia 23 para o dia 24 de junho vão descer a Ladeira Cunha Cruz para alcançar as margens do Rio Paraguai para dar banho no santo. E eu costumo dizer que essa talvez seja a festa mais democrática que eu já tenha visto. Por quê? Não existe uma divisão entre um andor que seja muito bem ornamentado, ou que seja muito grande, ou um andor pequeno de uma comunidade pequena. Todos eles vão se cumprimentar nessa ladeira. E cumprimentar, eu acredito que em algum momento dessa sua entrevista você vai acabar mostrando essa cena, talvez não na minha fala, mas em outro... Para você ver, a gente acompanhou um banho de São João do Arraial dos Cães e Gatos. E teve o encontro, né, do andor ali, do Arraial do Cães e Gatos, com outro andor, e já deu até para filmar. A gente vai ter na transmissão também, mas é um momento, é o que você falou, né? Se a gente está falando tanto sobre respeito um ao outro, é um momento muito emblemático, simbólico. Né? Então, é um momento, sim, muito simbólico, né? É que tá tendo uma visita aqui, gente. Mas é ótimo. A gente tem que aproveitar, porque o banho de São João é isso, é democracia, é respeito, é participação de todos, né? Isso que é a maravilha desse São João, né? A gente tá falando sobre isso, né? Sim, exatamente. É isso. É você pegar e chegar num espaço geográfico e um respeitar o outro. Não importa se aquela festa teve 400 pessoas ou aquela festa teve 10 pessoas. É um momento democrático, é um momento de respeito. E é respeito também de crenças, né? Porque ali a gente vai ter comunidades que são do catolicismo, outras comunidades que sejam umbandistas ou candomblecistas e até kardecistas. A gente tem pessoas que estão ali para festejar São João Batista e que também aproveitam esse momento para festejar e louvar Xangô, se for na questão do sincretismo das religiões de matrizes africanas, por exemplo.
Então isso é o grande diferencial da nossa festa, é descer uma ladeira, essas festas que acontecem em cada canto e que acabam culminando numa ladeira e na beira de um rio, e depois todas essas pessoas voltam para suas comunidades para continuar a festa. Bom, nesse processo, como você falou, teve essa presença do IPHAN, né, que acompanha festas no Brasil todo. Eu não sei se isso existe, mas quando chegaram aqui, quando foram acompanhando o processo, os técnicos do IPHAN que acompanharam, que detalhes, que coisas realmente que você talvez até se recorde, que chamaram a atenção nessa festa que acontece aqui, em comparação às outras festas que também são maravilhosas. O Banho de São João no Brasil é uma tradição, né, de centenas de anos, não é só 100 anos, é muito mais que isso. Como é que foi esse encontro de descobrir as festas de outros locais e ter esse contato aqui? Tem algo que você pode contar, que você se recorda desse processo? Olha, uma das coisas que é bem importante frisar, inclusive, é como se dá um processo de registro. Por que o registro é do Banho de São João, de Corumbá e Ladário? Porque isso demonstra para nós a singularidade da festa. Para a gente ter esse registro como patrimônio cultural e material do Brasil, determinando Banho de São João de Corumbá e Ladário, sinal que só existe aqui da forma como acontece. Então, talvez seja muita pretensão minha, mas digo, é único. A singularidade é justamente isso, é a diferença, né? E o que justifica ela ser esse patrimônio. Então, a gente tem hoje todas as festas de São João, que são imensas, principalmente no Nordeste, declaradas como patrimônio cultural. Mas a nossa é a festa do Banho de São João. É descer, e que não envolve só quadrilha junina, envolve também uma quadrilha junina, envolve também outra manifestação cultural que é aquilo que está relacionado à viola de coxo. Então envolve o cururu, envolve o siriri, nesse ordenamento religioso mesmo, que é o potencial mesmo do cururu, e nessa grande quadrilha pantaneira que é o siriri. Então tudo isso são marcas diferenciais para a nossa festa. É uma festa que ela tem uma importância, mas ela não dá uma importância apenas para isso que é realizado aqui no Porto Geral, que é uma festa efetivamente organizada pela prefeitura, né, pelo poder público. Mas sim, ela dá importância a cada uma das festeiras e a cada um dos festeiros e às suas próprias comunidades. Só para você ter uma ideia, em cadastro dentro do poder público, né, nós temos 107 pessoas, comunidades cadastradas. E dessas 107, apenas 25 são homens. Então, quer dizer, os representantes dessas comunidades, em sua maioria, são mulheres. E esse número, 107, esse universo, ele é um número muito maior de festeiros, que a gente sabe, porque muitas comunidades não se cadastram. Elas não querem se cadastrar, mas não para se esconder, simplesmente porque não entendem que isso é importante. E como é um processo muito endógeno, né? As pessoas, quem quiser, quem for devoto, começou amanhã a ser devoto, o período de cadastro já passou, não tem problema nenhum. Vem, pega seu andor, pega sua imagem de São João, desce essa ladeira, cumpra o seu ritual, cumpra a sua promessa, vem dar banho nas águas do Rio Paraguai. Que isso é o mais importante, e não apenas o título de cadastro ou não, mas a festa é de todo mundo, isso que importa. Bom, você, né, virou festeiro, é festeiro, tem seu andor, a gente estava conversando um pouquinho antes, você contou sobre isso. Eu queria que você falasse dessa... Que sensação, né, que se fosse possível traduzir de alguma forma, como que significa descer essa ladeira, ter a festa, produção do andor, o banho, o que representa toda essa energia? Como dá para traduzir de alguma forma isso? Todo mundo fala que tem que sentir, mas vamos tentar de alguma forma em palavras. O que é possível dizer? Como eu disse, eu trabalho com esses festeiros e com essas festeiras há um tempo, né? E de tanto ouvir histórias de muita fé que vem deles, é que em um momento que acho que todo mundo passou por uma dificuldade muito grande, que foi a pandemia, eu e uma outra família de amigos nossos, a gente resolveu que a gente poderia, né, fazer nossos pedidos. A gente não chegou a fazer uma promessa, mas cada um de nós fez ali os seus pedidos a São João, e a gente acabou agregando isso para o nosso próprio contexto de vida. E como você disse, é sentir.
é você conseguir sentir que vai desde, no nosso caso, desde o momento de ornamentar esse andor, de colocar ali nosso carinho, né, de fazer esse andor ficar mais bonito para o São João, mudar ele todo ano. Nem todo mundo faz isso, mas isso também não diz que a minha festa é melhor que a de ninguém. Simplesmente é uma questão de querer mesmo, né? O nosso querer é a gente fazer todo ano com que ele tenha isso. Por quê? Porque é uma forma de você louvar o santo. É uma forma de você honrar aquele que te ajudou de alguma maneira e fazer com que isso afete de uma maneira positiva, obviamente, não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Essas pessoas que podem estar aí passando embaixo do andor e vão se aproveitar um pouquinho de uma energia positiva e de uma fé que a gente está carregando naquele momento. Bom, e por fim, eu queria que você deixasse todo mundo está conversando, que no final das contas, pelo jeito, não tem como. Todo mundo acaba sendo festeiro, independente da religião. Que mensagem você acha que é importante deixar do banho de São João, desse momento, né, para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, para quem ainda não veio na festa e de repente vai descobrir a festa por meio aqui do vídeo? Que mensagem você acha que é importante deixar, que saia aí do seu coração? Olha, para quem não conhece, é que venha conhecer. E com certeza é um espetáculo à parte. E fique nessa ladeira. Para quem não conhece, para quem nunca vivenciou, esse é o momento mais importante. Vivencie a ladeira, vivencie a beira do rio para conseguir visualizar tudo isso que eu estou falando. E com certeza, se tiver ali com um carinho a mais, se tiver com uma fé a mais, com certeza vai conseguir sentir muito disso, muito dessa fé sendo transmitida pelas pessoas. E quem é daqui, que já conhece a festa, que não deixe a coisa morrer, que não deixe perecer. É uma festa que atravessa gerações e eu espero realmente que ela continue sendo assim. Que legal, obrigado. José Gilberto contando pra gente quantas histórias, né? Essa riqueza de valores, uma festa centenária. E o São João é isso, né, gente? É viver. Aqui com a Simp você acaba tendo uma experiência um pouquinho de como é viver o São João. É com vocês aí. Um abraço a todo mundo.